Olá amigos, hoje vamos fazer uma videoaula a ensinar a usar o software Logix Pro, que é um simulador de CLP. Hoje nós vamos fazer o processo batch, então vamos simular aqui Batch Simulator. E dentro desse processo, aqui nós vemos dois motores, o Pump 1 e o Pump 2, como o motor Pump 3, um aquecedor, um termostato, com a temperatura, um botão de iniciar, parar, quando o sensor de nível alto, nível baixo, nível cheio, ocioso e executando. Então, a princípio, vamos incluir um contato, certo? Que o contato vai ser o stop. Lembrando que sempre vai ter um contato. Vamos colocar o contato de iniciar. Vamos colocar uma saída para executar. Dentro dessa saída, vamos conectar, fazer um contato de selo. Selecionando aqui, jogando no ícone verde. Vamos incluir mais um contato para fazer o selo. E vamos depois pegar desse selo aqui para juntar, para deixar junto. Então, como todo mundo aí no início de comandos elétricos CLP, nós sabemos que a primeira linha, acima de tudo, vem stop. Então vamos clicar aqui no stop, clica, segura, arrasta até o ponto de interrogação e solta. Automaticamente também podemos dar o nome, clicando com o botão direito em Edit Symbol e colocar o nome de Stop. Até mesmo para facilitar a nossa localização aí dentro do programa, dentro das linhas do LED. Faremos também, clicamos e arrastamos para o botão Start. Clicamos, editamos, escrevemos Start. E, por último, vamos colocar aí o processo de Run, que é esse daqui. Vamos clicar, segurar, soltar, clica com direito, editar símbolo. Então vamos escrever como Run. Do Run, então, o que precisamos? Que toda vez que seja acionado o botão iniciar, ele automaticamente ligue o processo de Run e o próprio processo de Run fica mantendo o contato fechado. Então, basicamente seria isso. Vamos aqui no modo para o online, clicamos aqui, clicamos em processar, só para ver como que vai ficar esse processo. Então, quando nós clicarmos aí no modo Run, que é o modo executar, clicamos aqui, damos um Start. E o que o processo vai fazer? O processo de Run vai estar conectado. Ou seja, o seu processo se iniciou. Vamos voltar no PGM aqui, que é a modo de programação. E vamos incluir as condições. Então, vamos incluir mais uma linha. Selecionando aqui a linha do lado esquerdo, vamos incluir um contato. Esse contato vai ser apenas quando o processo de Run estiver funcionando. Ou seja, se o processo de Run não estiver funcionando, o processamento não vai. Então, o que precisamos fazer? Primeiro, analisar o circuito. Então, quando o sensor aqui de nível não estiver fora, ou enquanto esse sensor de level não estiver total, ele vai enchendo aqui o nosso recipiente. Quando o sensor estiver cheio, o que ele vai fazer? Ele vai cortar a alimentação. E, em seguida, vai ligar o aquecedor, que vai aquecer aqui até os 32 graus. Quando chegar aos 32 graus, o termostato vai ativar. Então, ativando o termostato, o que vamos fazer? Vamos ligar a saída. Só que enquanto a gente ligar a saída, vamos colocar um bloqueio para que nem o motor do Pump 1 e o Pump 2 entre, ou seja, continue preenchendo o nosso recipiente. Então, vamos lá para a lógica. Então, no Run, quando eu estiver no processo de Run, vamos incluir mais uma saída aqui para que ele faça. Vamos colocar ligar os dois motores ao mesmo tempo. Então vamos incluir mais outra saída. Vamos incluir aqui para fazer um contato. Clicamos dentro da saída, jogamos dentro do contato, pegamos a outra e fazemos iguais.
Então o que vamos fazer? Automaticamente, quando a gente apertar iniciar, vai iniciar o processo, ele vai ver que o processo está iniciando, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ligar o pump 1, que é o motor de alimentação aqui 1. Vamos colocar para ligar o pump 2. Então vamos editar o símbolo aqui como pump. Vamos editar o segundo como pump 2. E esse processo ele vai fazer, então vamos incluir aqui enquanto esse contato de nível aqui, ele não for preenchido. Então vamos editar aqui, então vamos colocar high level. Ou seja, enquanto ele não estiver cheio, ele vai encher. Vamos construir, eu vou ir por passo para vocês acompanharem. Então vou aqui em download. Ok, vou colocar no modo run. Vou dar o início do processo e você vê que o processo está enchendo. Então encheu realmente o recipiente. Se nós não tivéssemos colocado esse high level aqui, ou seja, enquanto não tivesse alcançado o sensor de nível cheio, ia transbordar e ia dar problema. Então a gente colocou essa função. Só que lembra que a gente falou, enquanto chegar esse daqui, o motor 3 estiver vazando, se a gente colocar esse motor 1 e 2 aqui, vai começar a jogar líquido. Então vamos já incluir a função, vamos voltar no módulo de programação, incluir mais outro contato aqui e falar que enquanto esse pump 3 aqui não tiver. Então vamos pegar esse daqui e vamos colocar. Vamos dar edit pump 3, ou seja, enquanto não tiver funcionando o motor 3, então pode fazer isso. Pode encher até chegar no nível usando o motor 1 e o motor 2. Vamos incluir agora, fazer mais uma condição. Quando chegar, ou seja, quando o sensor de nível alcançar aqui, então o que eu quero que o sistema faça? Que o sistema ligue, ou que seja, aqueça. Mas estou esquecendo também de incluir uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, um mixer. Vamos colocar aqui, enquanto esse high level aqui, o LO, que é de low, ou seja, de baixo nível, tiver fora, ele não funciona. A partir do momento que esse sensor de baixo nível tiver acionado, ele vai acionar o mixer, ou seja, para fazer a mistura dos nossos líquidos. Então vamos incluir mais uma linha. Vou incluir uma linha aqui em cima e vou colocar que enquanto esse sensor aqui, que é do low, nível baixo, então vou colocar low level, tiver assim, então ele vai ter uma saída, ou seja, a saída do meu mixer, do meu misturador. Então vou colocar do mixer. Então vamos reiniciar toda a simulação e vamos fazer o download aqui e colocar o botão do CLP. Observe que quando eu dou iniciar, ele acabou não indo. Acabou não indo porque esse contato aqui, na verdade, é um contato aberto. Agora sim, vamos reiniciar. Desculpa, pessoal, que estou fazendo aí à medida que está ocorrendo, então erros podem ocorrer. Então vamos lá executar novamente o nosso processo. Daí ele está executando então. Agora que vamos precisar, vamos informar ao CLP para quando tiver cheio, ou seja, quando esse contato de high level chegar, ele acender a luz aqui de full, ou seja, de tanque cheio. Então vamos incluir. Então ele tem duas condições. Então vamos incluir mais uma aqui, que vamos falar que quando incluir mais uma linha, que quando esse contato aqui, quando esse contato de sensor de alto nível tiver, ou seja, ele ligar, quer dizer que a minha saída, que é o meu LED full, ou seja, meu LED full, ele vai acender. Vamos reiniciar o processo para vocês verem como que
está ficando todo o processo. Clicamos aqui em Run e vamos iniciar. Observe, chegou no total, então ele acende o contato. E agora que vamos precisar fazer que toda vez que tiver, ou seja, o total, ele aqueça a nossa mistura. Então vamos incluir mais uma linha aqui de baixo. Vamos incluir mais uma linha, mais um contato, que o contato vai ser, enquanto esse contato aqui tiver, meu high level tiver normal, eu vou ter uma saída. Qual é a minha saída? Que vai me ligar meu heater, que na verdade é meu aquecedor. Então vamos lá, só que quando eu ligo o aquecedor, essa temperatura ela vai subir, só que ela não vai observar o meu termostato aqui, ou seja, então a temperatura vai ser superior. Então vamos executar para ver como que está ficando, depois eu entro mais nesse detalhe. Então está aquecendo, observe que ele passou dos 32 graus, e a gente não quer isso. O que a gente quer é que quando chegou no máximo no 32 graus ou no 35 que a gente colocaram aqui, ou nos 25, ele encerre. Então vamos colocar uma condição, que essa condição ocorra somente enquanto o termostato aqui estiver fechado, ou seja, ele não abrir o termostato. Então vamos editar o nosso termostato. Esses nomes aqui, pessoal, que eu estou colocando mesmo aqui para vocês observarem, para vocês poderem olhar o desenho e observar, até mesmo para ficar fácil. Mas aqui você pode colocar qualquer nome de variável que você queira, ok? Então vamos lá, vamos verificar como o nosso processo está. Então vamos clicar em executar, vamos resetar a simulação primeiro e vamos dar um início ao nosso processo. Então tá lá, acendeu, chegou o termostato, ele fica aquecendo. E o que é que nós queremos que ocorra com o processo? Ok, ele encheu o nosso recipiente aqui, ele colocou o mixer, misturou a nossa mistura e está aquecendo para até 25. Então se eu posso colocar para qualquer grau, para 30 graus aqui, ele vai estar misturando. Então esse processo está ok. E o que nós precisamos fazer é que quando esse processo atingir nosso limite, ou seja, os 25 graus de mistura e que tiver aí no nível máximo, que ele ligue o motor aqui para esvaziar, para seguir aí o processo de manufatura. Então vamos incluir mais uma condição aqui. Então quando o termostato, ou seja, ele chegar aos nossos 30 graus, ou dependendo que nós queremos, que ele faça, que ele inclua, que ele tenha uma saída para ligar o Pump 3, que é o nosso motor 3. Depois vamos editar aqui, o Pump 3 já está aqui. Então o que você vai ver, que quando ele estiver esvaziando, ele não vai cair líquido dentro do nosso recipiente, porque a gente bloqueou aqui, ó, dentro desse Pump 1, essa condição. Então vamos executar, vamos reiniciar nossa simulação, clicar Run, colocar iniciar, ele vai aquecendo, ele dispersa, chega, inicia de novo, e vou colocar um pouco mais lento os scans para você acompanhar como que é feito todo o processo. Ele aquece, chegou nos 30, lá ele está mandando o nosso líquido aqui embora, e se o líquido ele cai para baixo dos termostatos, ele acende aqui, aquece o líquido para sair. Então ele mantém sempre o líquido aí dentro do nosso intervalo de temperatura desejada. E vamos colocar mais uma condição também, para que quando o motor 3 aqui, a saída, não esteja trabalhando, a gente vai colocar que esse idle aqui, na verdade é um tempo ocioso, ele fique ligado. Então vamos incluir mais uma informação aqui, para que quando
Então, um motor diferente, ou seja, para quando o Pump 3 aqui, nosso motor 3 não estiver funcionando, eles não deu uma saída para esse LED aqui, que é o nosso idle, que ele fique ligado. Vamos executar e vamos iniciar então. Vamos reiniciar todo o primeiro nosso simulador. Vamos colocar um rerun e vamos executar. É um processo bem simples, eu não vou me aprofundar muito nessa condição, porque aí viria mais outras informações. É mais para mostrar o funcionamento de um misturador com um aquecedor, com termostato, e aí com dois motores de alimentação. A gente poderia pedir para a medida aqui de 1A, a gente colocar para alimentar com o motor 1, alimentar com o motor 2, e quando for no C, alimentar com os dois motores, ou até mesmo colocar para alimentar em determinado processo. Mas aqui é apenas uma demonstração como que funciona esse processo de mistura, como que é. Então é bem simples, veja o funcionamento e é isso aí, pessoal. Muito obrigado por me prestigiar visualizando. Favorite aí dando joinha no vídeo e até a próxima.